Bom dia, me chamo Adriano Santos e estou com os meus colegas Genilson Santos e Rafael Souza para apresentarmos um trabalho de conclusão do curso técnico em administração. Bom, o tema central do trabalho é o plano de negócio da Bookstory AG & Company. Mas antes de nos aprofundarmos no sumário executivo, precisamos ter em mente alguns pontos importantes. Bom, o trabalho surge no contexto do Colégio Estadual Luiz Viana Filho e o plano de negócio pode ser definido como uma ferramenta muito importante, tendo em vista que é um documento que vai descrever por escrito todos os objetivos de um plano de negócio, além dos passos que devem ser seguidos para que esses objetivos sejam finalmente alcançados. O orientador do trabalho foi o professor Getúlio Carneiro, e para isso utilizamos diversos tipos de metodologias, desde pesquisas de cunho exploratório até pesquisas de cunho investigativo, com o fito de colher o máximo de dados possíveis. Vale a pena ressaltar que todas as informações e dados aqui expostos não passam de meras simulações e que talvez não sejam condizentes com a realidade atual, tendo em vista as diversas dificuldades que foram postas sobre o trabalho. O nosso principal objetivo é desenvolver um plano de negócio que ateste a viabilidade da nossa entrada aqui no ramo empresarial da cidade, juntamente com o marketing e o empreendedorismo. Assim, queremos, de fato, destacar o senso pela leitura para com as pessoas. Agora vamos para o sumário executivo. Quem somos? A Bookstory AG & Company, ela nasce em 2022, no ano vigente, Nova Itarana, Sudoeste Baiano. Vem do nosso sonho de consumo, de propiciar um ambiente para as pessoas e também de acompanhar a educação e ser ideal para a educação, a melhorar os índices de aprendizagem do local. Missão, visão e valores. Nossa principal missão é criar a nossa identidade. Queremos de fato a nossa identidade própria. A nossa visão de mundo é melhorar os índices de educação, sempre com sono. E os nossos valores vão de inovação, responsabilidade até paixão pela leitura. Vamos agora para a apresentação dos sócios. Como já havia dito no início, eu me chamo Adriano Jesus Santos, tenho 17 anos, sou brasileiro, sócio nominal fundador da Bookstory AG & Company e o responsável legal pelo setor administrativo, ou seja, financeiro da organização. Me chamo Genilson Jesus Santos, tenho 18 anos, sou brasileiro. Além de sócio, sou gerente da empresa, então cuido do gerenciamento da mesma. Aqui está o nosso colega Rafael Souza dos Santos, tem 22 anos, é brasileiro. Além de sócio, é o nosso responsável pela divulgação do marketing, é gerente de marketing. Então, quando falamos em questões educacionais, a nossa empresa não vai fugir desse padrão. Nós traremos produtos voltados para a área da educação, produtos que já são da questão do mercado. Perante a livraria, nós adotamos em trazer a questão de distinção entre classes de livros, por acreditarmos que as pessoas precisam ter oportunidade de leitura e cada um tem um gosto pela leitura. E os nossos serviços serão também padrões. Em toda a papelaria do Brasil você encontra esse serviço de encadernação, classificação, xerox, etc. A nossa natureza jurídica é a Sociedade Empresária Limitada, o LTDA. O nosso porte é de microempresa, o ME. Nosso regime tributário é o Simples Nacional, que é o Sistema Simplificado para a ME. No setor de atividade, nós atuaremos em duas frentes no comércio. Primeiramente, na venda direta com o consumidor e segundo, com a compra com fabricantes. Assim, teremos dois ramos, que é o ramo do atacadista e o varejista. Nos serviços, eles serão oferecidos internamente. São serviços que o cliente deve ir até a empresa para ser oferecido tais serviços. Então, nós realizamos também uma análise de mercado para ter essa demanda da viabilidade da nossa empresa, essa questão que é tão importante. E nós fizemos dois gráficos extraídos do método de pesquisa exploratória, que será apresentado posteriormente. Nesse primeiro, nós perguntamos às pessoas qual o ritmo de leitura. De 100%, 60% disse que não tinha ritmo de leitura. 40% disse que tinha ritmo de leitura. No segundo gráfico,
nós perguntamos, fomos mais diretos, perguntamos: você acha viável a abertura de uma livraria de papelaria na cidade? 73% disse que achava viável e outros 27% disse que não. Uma breve análise desses dois gráficos, nós podemos chegar à conclusão que aqueles 60% que não leem pode estar incluído em 73%. Por quê? Porque de fato não existe um espaço, um ambiente mesclado, uma papelaria, uma livraria aqui na cidade. Partindo para o estudo dos clientes, o nosso público seleto, o nosso público-alvo, não existe um padrão. Nós adotamos a questão da multiplicidade. Pessoas de 3 a 35 anos de idade, pessoas que têm gosto pela leitura serão sempre bem-vindos, e pessoas que também precisam comprar os materiais essenciais. Nossa perspectiva para o futuro, a principal, é criar as nossas filiais. Nós não queremos, de fato algum, que a nossa ideia fique restringida ao cenário local, por acreditarmos que isso é um avanço para a educação, como vai contribuir para a cidade e também para a região. E o comportamento dos nossos clientes, em abrangência dos itaranenses, o itaranense ele busca mais a questão do preço. Por quê? Se olharmos para o cenário econômico de Nova Itarana, a maioria das pessoas vive de benefícios sociais. Então, entre a alimentação e o livro, a pessoa vai querer a alimentação. E se nós propiciarmos o preço, isso vai melhorar muito. Não desmerecendo a qualidade, a questão de marca, atendimento pela empresa. Mas o preço será o nosso principal papel de trazer para o cliente essa firmeza. Também fizemos o estudo dos concorrentes, porque entendemos que os preços aqui da cidade, eles não são flexíveis como para essa área. São preços são justos, mas não são flexíveis. Então fizemos esse estudo justamente para testar a viabilidade da nossa empresa. Aqui, nesse primeiro quadro, nós fizemos uma comparação da empresa da BMTech e a Mix Variedades. Quanto à qualidade, ao preço, às condições de pagamento e à localização. Quanto à qualidade, são excelentes, não há que se reclamar. Ao preço, como eu já disse, a falta de concorrência, da concorrência acirrada, torna o preço justo, mas não flexível. E a questão das condições de pagamento são limitadas por deficiência do público seleto. A localização é acessível porque é de praça, então está visível a todo e qualquer cliente. Nesse segundo, nós pesquisamos a questão do atendimento, os serviços aos clientes e as garantias oferecidas. Quanto ao atendimento, os atendimentos deles são elevados, não há que se reclamar. Os serviços aos clientes são totalmente igualitários. E a questão das garantias, elas são um pouco restringidas por problemas internos da empresa ou até mesmo do público seleto. Chegamos à conclusão que já existe um padrão pré-estabelecido aqui na cidade com essas empresas. E a falta de concorrência acaba prejudicando o cliente, porque quanto mais concorrência, menor será o preço, melhor será o gosto do cliente. E isso atesta, de fato, a viabilidade da Bookstore e Agent Company entrar hoje no cenário de Nova Itarana. Plano de marketing e estratégias promocionais. Quais seriam as nossas armas para trazer esse cliente cativado? Em primeiro lugar, nós iríamos atuar em propagandas em rádios, tanto na comunitária como nas privadas. Inclusive também na internet, que seria o nosso principal aliado, nos catálogos, e usaríamos também brindes e sorteios e os descontos, a depender do volume de compra, como imãs comerciais, imãs para cativar o cliente, tornar esse cliente aliado. E também nós iríamos deslocar os nossos vendedores internos e externos para fazer o famoso marketing boca a boca, porque queremos criar essa tendência, queremos que o nosso cliente, além de cliente, se torne cliente aliado e o nosso colaborador. Então aqui está a nossa equipe, Adriano Santos, sócio proprietário da empresa, responsável pelo setor comercial e logística do ramo administrativo financeiro. Genilson Santos, sócio gerente, responsável pelo gerenciamento da organização. Rafael Souza, sócio de marketing, responsável pelo processo divulgatório da organização. O nosso colaborador 1, que seria o auxiliar de vendas, que vai auxiliar as pessoas ali dentro da empresa. O nosso recepcionista, o colaborador 2, que vai recepcionar os nossos clientes. O nosso colaborador 3, o funcionário, o vendedor externo, que vai se deslocar até nossos potenciais clientes. O nosso colaborador 4, o auxiliar de serviços gerais, que vai cuidar da higiene local, conta muito a questão do ambiente. E o nosso colaborador 5, que é o operador de caixa, com os trâmites legais ali da questão de alimento e fechamento de caixa. E aqui está a nossa planta, com uma área total de 82 metros quadrados, divididos em setores, o setor administrativo, com um banheiro feminino e masculino para o cliente, sala do RH, recursos humanos, papelaria, livraria, recepção, área de leitura e o setor de marketing.
E aqui está o nosso sonho, de trazer uma área de leitura para as pessoas, como já vinha falando, propiciar esse ambiente seguro para que, além de comprar, as pessoas se sintam em casa. E quando a gente fala em investimento, precisamos crescer. Queremos, de fato, capacitar nossa equipe, ter essa abrangência no mercado. Por isso, investiremos mais de 1% na questão da preparação de nossa equipe de vendas. Investiremos mais de 3% para implementar novas formas de marketing, porque o marketing é o nosso aliado. E também investiremos mais de 3% mais de 4% para otimizar e atualizar o nosso estoque. E também novos produtos. Temos um total de 18.000 itens, produtos, serão divididos em 1.800 prateleiras. Nossa previsão de venda varia de 50 a 200, uma observação que isso inclui serviços. Bom, agora eu irei apresentar a parte quantitativa da organização, ou seja, o plano financeiro. Para início de conversa, iríamos investir um valor inicial de cerca de R$ 195 mil, o qual engloba diversos outros custos, como por exemplo, mobiliário para a área administrativa e o nosso valor principal, que é o capital de giro, que estaria no valor de R$ 45 mil para 5 meses. Vale a pena destacar que, apesar de sabermos que o tempo de maturidade de uma organização são de 6 meses, se fizermos essa divisão, a gente teria um valor de R$ 9 mil por mês, o que é equivalente também aos nossos custos por mês, ou seja, custos fixos, que aí varia na questão de água, luz, internet, manutenção de estoque, pagamento dos funcionários e polo abrupto. Além disso, a nossa fonte de recursos são 100% recursos próprios da empresa. Ao longo de todo o nosso trabalho, fizemos diversos tipos de coletas de dados. Uma delas foi com relação à projeção de vendas. A gente conseguiria ter uma venda no valor de R$ 15 mil e, se fizéssemos o demonstrativo de resultado, ou seja, diminuindo os custos pelas receitas, a gente obteria um retorno de R$ 6 mil. Esse aqui seria o cenário ideal para a nossa organização, ou seja, considerado favorável. Como o objetivo de um plano de negócio é traçar tanto os pontos positivos como negativos de um determinado negócio, a gente ainda analisou os cenários positivos e cenários negativos. O mediano foi exatamente o que eu apresentei anteriormente. No cenário pessimista, a gente teria uma arrecadação de R$ 10.500 e o nosso lucro seria de apenas R$ 1.500, um valor relativamente baixo. Já no cenário positivo, ou seja, otimista, a gente venderia 19 mil e teria um retorno, ou seja, a nossa rentabilidade nesse determinado período seria de R$ 10 mil. Um cenário tanto quanto ilusório se formos analisar toda a renda da região local. Com o objetivo de trazer estratégias e melhorias contínuas, nós da Bookstore Hygiene Company realizamos a análise SWOT, ou simplesmente no português, a análise FOFA, que vai analisar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de uma determinada organização. Em uma análise interna, podemos analisar pontos positivos e pontos negativos dentro da empresa. Um ponto positivo é que possuímos todos os equipamentos necessários para satisfazer as necessidades dos clientes, ou seja, realizar um trabalho com excelência. Já um ponto negativo seria a comunicação mínima com a juventude, tendo em vista o acomodismo que a população hoje está inserida diante da vida moderna. Já em uma análise externa, ou seja, além da organização, vimos que a maior oportunidade é a ampliação e implementação do comércio local e a nossa ameaça é a tecnologia. Parece um pouco incoerente falar que a internet seria uma ameaça, até porque falamos que ela seria a nossa principal aliada com relação ao processo divulgatório da organização. Mas com relação à leitura, ela acaba sendo a principal substituta para os livros, tendo em vista que hoje em dia um jovem prefere utilizar um smartphone do que ler um livro físico. Isso poderia ser um empecilho para o nosso processo de vendas. Analisando todos os dados aqui apresentados e informações dadas,
podemos concluir e confirmar a viabilidade da Bookstore A&G Company no cenário de Nova Itarama, tendo em vista que todos os objetivos e metas esperados foram finalmente alcançados. E por fim, em minhas considerações finais, queria deixar claro que esse trabalho serviu como alicerce, tendo em vista que conseguimos compreender diversos fatores a respeito do empreendedorismo e da finalidade de um plano de negócio para uma determinada organização. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos acolhido e sempre estar ao nosso lado. Em segundo momento, agradeço a minha família pelo incentivo e apoio de sempre. E, em terceiro lugar, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, em especial ao nosso professor e amigo Ítalo, que nos incentivou tanto com relações a questões pedagógicas, como também a questões psicológicas, nos incentivando e apoiando sempre que precisa. Gostaria de iniciar as minhas considerações finais com uma parte do Salmo 30. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi uma jornada árdua, mas chegamos ao fim. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por sempre estar do meu lado, do nosso lado, sempre estar nos acompanhando, a nossa família, que sempre é a base de tudo. Quero agradecer também ao professor orientador Getúlio Carneiro, por mais que tivemos muitos desafios, um ano árduo, difícil, com mínimos recursos, chegamos aqui. Nós te agradecemos por isso. E a todos que estão aqui presentes. Eu quero dizer que é um orgulho estar se formando, sendo a primeira turma desse colégio em técnica de administração. E todos que vão apresentar aqui podem estar até em grupos distintos, mas é o mesmo objetivo. Que Deus abençoe a cada um. Agora eu vou ler as considerações finais do meu colega Rafael Souza. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Não foi fácil chegar aqui. Eu e minha mãe passou tanta coisa quando eu era criança. Ela me levava para a escola empurrando a cadeira de rodas, fazendo sol ou chuva, às vezes até cansada. Ela ficou um ano comigo na sala de aula. Ela deixava as coisas para ficar só comigo. Mãe, você é uma guerreira. Obrigado por tudo. Essa vitória não é só minha, é sua também. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Hoje eu termino meus estudos com alegria e com felicidades. Agora começa uma nova história na minha vida. Eu nunca baixei a minha cabeça perante as lutas da vida e nunca desisti. Eu sempre me levanto mais forte. Um homem sem coragem nunca vai conhecer o gosto da vitória. Posso cair 9 vezes, mas levanto 10. Também eu quero agradecer a todos os professores que me apoiaram para chegar até aqui. Não foi fácil, mas eu consegui mais essa luta. Também eu agradeço a todos os meus amigos que eu fiz durante essa caminhada. Meu muito obrigado pela amizade. Sem luta não há vitória. O Wallace Silva. Em acréscimo, agradeço também a Romeu pela sua participação. Bom, esses foram os nossos sinceros agradecimentos e queria nos colocar agora à disposição da banca para a avaliação.